Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os deputados estaduais cearenses passaram um bom tempo na sessão de ontem discutindo babaquice, porque no dia anterior, o vereador Carlos Mesquita, da Câmara Municipal de Fortaleza, os havia chamados de babaca. Requerimento de censura do deputado Guilherme Sampaio, em razão das palavras de Mesquita, foi transformado em pedido de retratação do vereador, por sugestão do deputado Cláudio Pinho. Mas os deputados Osmar Baqui e Júlio César, contrários à mudança da expressão do requerimento, responsáveis, os dois, Osmar e Júlio César, responsáveis pela babaquice, disseram uma porção de impropérios contra o vereador Mesquita. Júlio César, pouco antes do momento babaca, sem olhar para o seu umbigo, vociferou contra vereadores de Maracanaú, chamando-os, inclusive, de calango, por, segundo ele, estarem sempre a balançar a cabeça, dizendo sim ao prefeito daquela cidade, Roberto Pessoa, que nem ele, deputado Júlio César e seus colegas da base do governador é humano. Osmar já é conhecido pelo seu linguajar esculachado. Recentemente, no restaurante Putinelli, aqui em Fortaleza, ele trocou acusações sobre desvio de dinheiro com o seu colega Romeu Aldigueri. O restaurante teve que antecipar o fechamento das suas portas naquele dia, temendo consequências maiores da troca de acusações de práticas criminosas de ambos os deputados. O prefeito afastado do município de Pacatuba, Carlomano Marques, e o seu substituto, por sinal, é seu sobrinho, o Rafael Marques, é vice-prefeito, e outros do grupo de Carlomano, inclusive um ex-deputado estadual que o Ministério Público não nominou. Esses elementos foram alvos de uma nova busca e apreensão ontem, determinada pela Justiça Estadual, em razão de suspeita de desvio de recursos públicos daquela prefeitura. Carlomano já está afastado há alguns meses da prefeitura. A investigação sobre possíveis ações criminosas de Carlomano e seus comparsas vem de longo tempo, mas em segredo de justiça. Aliás, segredo de justiça é uma prática injustificável para alguns casos, pois o segredo de justiça deve ser para preservar algumas pessoas físicas ou até jurídicas, mas no campo empresarial, notadamente, do pessoa jurídica, as crianças e familiares outros. Outras personalidades que têm apenas vida privada também devem ser beneficiadas com esse sigilo da justiça. O sujeito público, não. O sujeito público não deve ter sigilo em qualquer das suas atividades públicas. Afinal, qualquer suspeita, investigação ou outra ação feita sob suspeição do indivíduo, suspeita da prática ilegal perpetrada por um agente público, é sim de interesse da sociedade. Portanto,
essa investigação. Esse processo crime não deve tramitar em segredo de justiça. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, diz que os ministros do Supremo não se sobrepõem ao Congresso e ao Planalto. De acordo com o senador, a proposta, a PEC, tem embasamento técnico, foi amplamente debatida com a sociedade e por senadores e busca o equilíbrio entre os poderes. Essa PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal e outros tribunais. Ele argumenta ainda que a própria Constituição prevê que as declarações de inconstitucionalidade de leis devem ser tomadas pela maioria absoluta do colegiado, o que não vem sendo, segundo ele, cumprido aqui no nosso país. Também temos que o presidente da República retoma na próxima semana o cumprimento de agenda internacional. Antes de desembarcar nos Emirados Árabes, onde participará da COP28 da ONU, que começa no próximo dia 30, Lula visitará a Arábia Saudita e o Catar, acompanhado de ministros e também da primeira-dama. Essa é a retomada de viagens do presidente após a cirurgia que ele fez no quadril. E Lula também anuncia a indicação de Leonardo Magalhães para a Defensoria Pública da União. Ele indica Magalhães, que é mineiro e exerce função de defensor federal há 15 anos, com atuação em diversas áreas, entre elas a de defensor público interamericano, junto com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa é a segunda indicação do presidente da República, sendo que no mês passado ele havia indicado Igor Roberto Albuquerque e o Senado Federal rejeitou esse nome. Segundo o presidente, ele admitiu que faltou a articulação em torno do nome de Igor Roberto Albuquerque. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que Arthur Lira, presidente da Câmara, vai segurar proposta que limita poderes de ministros do Supremo, pelo menos até o fim do recesso da Casa Legislativa. O presidente quer ganhar tempo na tentativa de esfriar essa polêmica, mas ele será pressionado pela bancada do agro e também da bala. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal destaque o jogo de ganha-ganha. Autor de projeto da desoneração da Folha diz que vai trabalhar pela derrubada do veto do presidente Lula. Sobre relatório do FBI, o OCF recomprou o relógio do Rolex dado a Jair Bolsonaro com dinheiro vivo. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo apresentará a proposta até o fim do ano para substituir a desoneração. O ministro convocou entrevista para defender a aprovação de fim de submissão do ICMS e outras medidas pró-arrecadação. O STF e o Senado elevam troca de críticas em disputa que atinge o governo e também o Partido dos Trabalhadores. A votação do Senado da PEC, que limita poderes individuais de ministros das Cortes Superiores da Justiça Brasileira, como nós já vimos aqui nas primeiras manchetes anunciadas pela Letícia, gerou um ambiente não saudável entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O último momento de ontem foi a entrevista coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que ele procura responder aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Ontem, em Curitiba, Pacheco declarou que a decisão pela aprovação da PEC foi tomada dentro dos critérios e com base social, para permitir uma mudança na Constituição que garanta algo simples e básico. Ele afirmou não querer polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande e sugeriu a leitura do texto da proposta. Pacheco ainda disse
não admitir que queiram politizar e gerar um problema institucional entre os poderes por conta da PEC. Ele disse que não é um enfrentamento e o Senado não permitiria esse tipo de retaliação. O que fizemos ontem foi garantir que a lei concebida pelos representantes do povo, aprovada nas duas casas e sancionada por um presidente da República, que essa lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do STF, argumentou Pacheco, acrescentando que o discurso político está pobre e vazio de argumentos. Na visão do presidente do Senado, a PEC traz um aprimoramento absolutamente saudável. Pacheco afirmou que o Senado tem dado contribuições importantes ao país e nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil. Ele lembrou que já defendeu a democracia, as urnas eletrônicas, os ministros e o próprio STF, além de já ter repelido manifestações antidemocráticas. Para o presidente do Senado, no entanto, as instituições não são imunes ou intocáveis em razão de suas atribuições e podem sim ser aprimoradas. De acordo com Pacheco, o ministro não se sobrepõe ao colegiado de sua própria casa. Ele apontou que o critério da maioria já existe há muito tempo no Judiciário e é confirmado com a PEC. Segundo o presidente do Senado, a Casa tem compromisso com uma política de qualidade, com respeito à Constituição e à sociedade. Ele também reafirmou seu respeito com o Supremo, mas registrou que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil, com o STF. Pacheco ainda refutou os ataques gratuitos que recebeu e disse que o Senado está buscando promover o equilíbrio entre os poderes. Ele falou que não me permito ao debate nem polemizar as declarações dos ministros, porque considero que o STF não é uma casa política, é uma casa que deve julgar, aplicar a justiça, defender a Constituição e o que os brasileiros devem confiar, afirmou ele. Bom, eu acho que foi muito boa, dura, mas, porém, oportuna a declaração do presidente do Senado Federal. Os ministros se melindraram porque perderam prestígio. O Supremo não foi diminuído, não será diminuído se essa PEC realmente vier a ser aprovada também na Câmara dos Deputados. E poderá ser, mas não logo agora, vai demorar um certo tempo. Os ministros perderam prestígio porque uma liminar vale muito. Uma liminar vale pelo tribunal. Uma liminar vale pela decisão do tribunal. Uma liminar do desembargador aqui pode passar 5 anos com o processo guardado. Como uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, idem. Aliás, teve uma época aí que o ex-presidente do Supremo guardou um processo durante muitos anos. No caso da ajuda de custo para a moradia dos juízes. Quem não lembra desse processo, que foi uma liminar do ministro Fux, ele passou o tempo dele na presidência e não levou o processo ao plenário. Então, a liminar deve ser dada nos casos que a lei permite e o caso exija, mas não é uma decisão ad eternum. O que chamam aí na justiça é uma decisão interlocutória, é uma decisão passageira, uma decisão que o juiz tem que dar quanto à tramitação do processo. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, que é decano da Corte, e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, antes do início da sessão de ontem da Corte, fizeram duros pronunciamentos contra a decisão do Senado, até em tom de ameaça, os de Barroso e Gilmar Mendes. O primeiro a falar foi o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvi-lo. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal
não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações. Porque assim é, não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O Senado Federal e seus integrantes merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal e, naturalmente, merecem respeito às deliberações daquela Casa Legislativa. Porém, a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional, em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes do próprio regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental, enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Nos últimos 35 anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas, que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática. Crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e 2 impeachments. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Em seguida, falou o ministro Gilmar Mendes, o decano, relembrando as decisões da Corte em defesa da democracia, enfatizando que o Supremo não se intimidará com ameaças. Na verdade, os ministros, em suas falas de ontem, deram margem a que todos nós possamos discutir, dizer que está errado qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão da Justiça se cumprir, se discute lá nos autos. Uma decisão do Congresso Nacional se cumpre, até que se prove que ela é inconstitucional. E quem tem que dizer isso não é 1 ou 2 ministros, é a maioria dos ministros da Corte. Mas vamos ouvir o que disse Gilmar Mendes. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes
do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Não se brinca de impeachment. Isto é uma medida séria. E é preciso ser tratada por gente séria. Ainda, é desnecessário dizer que, ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Quanto ao seu conteúdo, a PEC 8 de 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível, notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Emenda Regimental 58 de 2022, a demonstrar a ausência de qualquer vácuo normativo que a legitime. Assim, é forçoso reconhecer que tal tentativa de alteração constitucional interfere direta e incisivamente no ato de julgamento, na validade e na eficácia das decisões do Poder Judiciário, em especial deste Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis. Vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Vejo à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito. Ontem, na Assembleia, o deputado Cláudio Pinho voltou a reclamar do descumprimento do regimento interno da Casa. Ele disse que era uma balbúrdia o processo de votação na Casa, das sessões, não se cumpre o regimento e ameaçou ir à Justiça. Falou que de decisões irresponsáveis na Casa. Isso ainda vai dar muito motivo para discussão, porque, na verdade, o regimento é desrespeitado, porque os deputados, a mesa da Assembleia e a maioria dos deputados quer ser agradável ao governo e o regimento que vá para as cucuias. Como nós já dissemos no início do trato dessa matéria, da decisão do Senado em votar a PEC que limita atuações individuais dos ministros das Cortes Superiores de Justiça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal vociferaram na sessão de ontem contra a decisão do Senado, ele serenamente, mas duro, respondeu às manifestações dos ministros do Supremo. Vamos ouvi-lo. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal,
após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando o nosso programa da semana, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-la na próxima segunda-feira. Bom final de semana.